sobre caminho, verdade e vida. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse termo, essa expressão, ela sempre foi utilizada pelos homens de uma forma em que Jesus parecia estar dizendo que isso era uma imposição, uma ordem, onde aquele que não obedecesse isso perderia as regalias. Então a pessoa, por exemplo, dentro dos rituais dos templos religiosos, se ela não aceita a figura de Jesus, ela não pode participar da comunhão. Ela é mal vista. Ela seria mal vista pela sociedade, condenada pela sociedade, teria dificuldade de se relacionar, de se empregar. Ela seria discriminada. Em alguns momentos da história, ela poderia ser até mesmo presa ou morta. O problema dessa visão é que ela esquece que o ensino de Jesus não é uma imposição. E aí vem a doutrina espírita para resgatar essa visão espiritual do que Jesus ensinou. Essa visão espiritual, ela está alicerçada dentro de uma visão que só a doutrina espírita hoje permite dar: a reencarnação. Com a reencarnação você começa a entender os ensinos de Jesus. Então a doutrina espírita, ela tem um compromisso em resgatar o sentido moral dos ensinos de Jesus, sem que isso seja algo que condene quem não está. Uma coisa é você condenar alguém porque ele diz não crer em Jesus. Outra coisa é você entender que aquilo que estão te dizendo, que aquele caminho é o ideal para a sua vida. São coisas diferentes. Uma coisa é você ser obrigado a ir à missa de manhã cedo, porque sua avó está obrigando. Outra coisa é você entender que a sua felicidade, vocês querem ser felizes, né? Não está posta nas coisas lá fora. Então Jesus, ele é um educador e não um salvador no sentido... Ele até é um salvador, mas não no sentido em que nos foi ensinado durante séculos. Não, o salvador mesmo. Até porque o nome dele quer dizer salvação. Jesus, que a palavra, o nome dele quer dizer salvação. O guru, eu já contei essa história aqui mais de uma vez. O guru, ele tinha um gato. Não sei dizer um gato direito, né? O guru tinha um gato. E o gato, quando o guru ia pregar, o gato ia lá e ficava sentado ao lado dele. E o guru falava as coisas que tinha que falar, que eram todas ensinos morais de conduta. Meus irmãos, vamos amar. Acabou que o guru morreu. E aí a pessoa que substituiu, ele manteve o gato do guru. Então o gato do guru ficou com essa pessoa. Então sempre que ele ia falar, eles tinham que pegar o gato, que já estava ficando velho. O gato morreu. Então eles começaram a procurar um gato que fosse da mesma cor que o gato do guru. Passados 600 anos, já havia tratados teológicos de qual deveria ser, como deveria se procurar o gato do guru. Qual deveria ser a cor, qual a alimentação que deveria ser dada ao gato, qual a participação do gato na ligação com a divindade. Havia orações especiais para o gato do guru. Isso foi o que as religiões, de certa forma, fizeram
com a figura do Cristo. Ao invés de dar atenção aos ensinos, transformaram o Jesus num ídolo que salva. Vejam bem, as pessoas não fizeram isso por maldade, não. Nós fazemos essas coisas devido ao nosso nível de compreensão. O nosso nível de compreensão é que faz com que a gente pegue a estátua de Santo Antônio, tire o menino Jesus e diga para a estátua assim, que só vai devolver o menino Jesus da estátua de Santo Antônio quando ele der um casamento. Ou então vira a estátua de cabeça para baixo, ou põe até numa tina d'água e diz que só vai tirar a estátua dali de dentro. Vejam bem, gente, essa idolatria é ingênua, porque nós ainda somos infantis. Então você pega os ensinos de Jesus e transforma em um ídolo. Mas só que os ensinos de Jesus, eles não são caminho, verdade e vida, como uma espécie, como se Jesus fosse um ritual. Olha só, ou você adora e aceita a igreja, que é quem prega Jesus, ou você está com um demônio. Jesus não fez nada disso, gente. Ele não veio para ameaçar as pessoas ao mal. Ele não criou nem religião. Olha só que coisa. Vocês sabiam disso? Que Jesus não criou religião? Ele era judeu e morreu judeu. Quando alguém pensar em falar mal do judeu, lembre-se disso. Jesus nasceu como judeu. Ele poderia ser nascido como grego, como romano, como fenício, mas ele nasceu como judeu e morreu como judeu. Ele não criou uma religião nova, porque ele não criou religião. E aí é que está o problema. Ele trouxe ensinos que podem, se vividos, não pregados, trazer. Ele diz assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Não é dizer assim, eu creio, Senhor. É acreditar que aquilo que ele está dizendo, não é dizer eu creio na figura dele, é acreditar que aquilo que ele está dizendo é verdadeiro. Hoje eu estava lá na escola, aí uma colega disse que vende não sei o quê. Eu não vou dar o nome aqui do não sei o quê, mas as mulheres conhecem bem o não sei o quê. Ela disse que ela perdeu 26 quilos. Segunda-feira eu vou ver, porque eu achei caro, não sei o quê. Mas eu quero emagrecer, eu quero perder 15 quilos. Diz que ela não toma, ela toma não sei o que à noite. Entende? Aí não janta, está R$140 o não sei o quê. Eu vou pegar os R$140, vou comprar o negócio, vou botar na minha despensa e não vou usar, eu vou perder 15 quilos? Vou perder 15 quilos, gente? Nunca, aquilo vai estragar. Só quando ela falou o preço, eu já me desestimulei. 140 pratos. Eu acho que vou até começar a vender esse negócio. Agora eu entendi, porque sempre vi tanto anúncio disso nos carros, né? É caro pra caramba. Ela disse que perdeu 26 quilos. Se eu não tomar, ela disse que tem uma tabela que ela dá para a pessoa usar. Se eu não fizer nada daquilo, mesma coisa a gente ir na nutricionista, aí ela traz aquela tabela para a gente, aí a gente cola aquela tabela na geladeira e não faz nada daquilo, você vai emagrecer? Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, ele não está dizendo a figura dele, mas aquele que vai a ele, porque entende e pratica o que ele ensina. É diferente, vocês estão entendendo? É diferente. A criança foi obrigada a ir à missa. Isso é história real, tá? Eu não estou inventando, não quero denegrir, isso é história real.
Assisti uma palestra essa semana. A pessoa viveu, ela contando. Só que a mãe obrigava ela a ir à missa. Só que ela não queria ir à missa. Porque o padre daquela igreja, ele bebia. É uma coisa beber? Não. A criança sabia se isso era bom ou ruim? Ele tinha 8, 9 anos, não. Só que tem um detalhe, ele era vidente. E ele, quando olhava para o padre, ele via vários espíritos bêbados, inclusive durante o ritual. Veja bem, isso pode estar acontecendo comigo aqui, eu não estou falando. Pode ter vários espíritos, não sei o quê. O problema é esse. Não adianta eu pregar. Se as minhas companhias espirituais, e isso a doutrina espírita esclarece, não são de luz. Porque eu dizer, eu acredito, eu creio, ou fazer o ritual XYZ que a religião prega, não resolve o problema da sintonia. Ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Ir a Jesus é manter sintonia com Jesus. É um caminho, é uma verdade que transforma a vida. Nunca terá fome. Nós estamos famintos. Nós somos carentes. E quando nós somos carentes, nossos chakras, nossos centros de força, eles estão abertos a qualquer pessoa. Porque a gente está carente. A gente não seleciona direito as pessoas. Qualquer pessoa que chega, a gente está receptivo. Por quê? Porque há um vazio que a gente acha que será suprido por uma outra pessoa. Aí muitas vezes você tem um relacionamento, mas você está vazio. Então você acha que aquela outra pessoa, ele não. Aquela pessoa lá, a do vizinho, é que vai ser a pessoa que vai suprir. Aí se você conseguir aquela pessoa, você fica carente depois de um tempo. E vai de carência em carência, por quê? As pessoas não suprem nossas carências emocionais. Um carro novo, uma casa nova, uma mulher nova, nada disso vai suprir nossas carências emocionais. Essa sede, essa fome, ela é da alma. Quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Se eu vou a Jesus, eu não terei mais carência. Mas como assim? Não resistais, palavras dele, tá? Não são minhas não. Ao perverso, mas a qualquer que o ferir a face direita, dele também a outra. Feliz com isso. Aí você diz o quê? É ruim, hein? Por que você diz é ruim? Porque o meu egão, carente, doente, não entende. E por que não entende? Porque a gente não ama. Se entrar uma criancinha aqui agora, uma criança de 2 anos e meio, filho de algum trabalhador, ele vem correndo aqui e te der um chute, você vai sair esmurrando ele? Hein, gente? O que vocês vão fazer? Você vai? O que é isso, menino? Vai pegar ele passou assim com ele? Você sabe que é uma criança de 2 anos e meio. Mesmo que doa, mesmo que tenha batido no teu calo, calo dói. Você vai rir, a mãe vai falar, vai dizer, não, você deixa ele. Porque você sabe que é o que? Uma criança. Se você vai se encolerizar, se você vai se enfezar, essa palavra enfezar eu acho ótima, se encher de fezes. Se você vai se enfezar, quem vai estar fedorento, quem é? Somos nós. E aí,
o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, ela vai trazer mais ainda. Ao me encolerizar, ao me enfesar, eu entro em sintonia com espíritos enfermos. Eu começo a atrair como um imã espíritos enfermos que vão criar no meu ambiente mental e emocional, porque eles vão drenar as minhas energias. O espírito enfermo, ele é um ser humano que não encontrou Jesus. Ele está desencarnado com fome, com sede e com frio. Ele está bêbado, ele está drogado, ele está com raiva, ele está magoado, ele é ciumento, ele tem fortes desejos sexuais. Então, quando alguém permite que esse espírito adentre o seu campo, ele não tem outra intenção a não ser a de sugar a sua energia. Quanto mais espíritos sugarem a sua energia, mais você vai sentir carência. Quanto mais carência a gente tiver, mais decisões e escolhas erradas a gente vai tomar. Mais a pessoa terá vontade de fumar, vontade de beber, vontade de ter vários parceiros, porque ela quer suprir um vazio que já começa pela sintonia errada. Quando você coloca a criança espiritual de qualquer idade, te agride, e você a ama, porque ele também diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ele não diz para odiar, ele não disse mais ou menos. Se a criança vem e te bica, você não tem que odiar a criança. Essa criança pode ter 2 anos e meio, 7 anos, 15 anos, 50 anos. É criança. Se ela te bicou, é criança. Nós somos crianças espirituais. Quando eu amo, eu não me enfeso. Eu entendo que aquela pessoa que age agressivamente, ela é que está enferma. Ela é uma encarnada e ela tenta extravasar a sua enfermidade me caluniando, me agredindo, disputando comigo. Eu preciso amar porque ela está doente. Quando eu faço isso, ou seja, eu coloco em prática, não porque eu vou para o inferno se não fizer. Essa é a missão da doutrina espírita. Esclarecer que os ensinos de Jesus trazem a libertação verdadeiramente. Quando eu amo, não porque eu sou espírita eu tenho que amar, é porque eu começo a entender que o mundo está doente. Vocês sabiam disso? O mundo está carente. As pessoas são capazes, para dar um diamante à sua esposa de $200 mil, de deixar os hospitais sem médicos, para que eles façam negociado. Isso é uma doença da alma. E nós, por sintonia, colocamos essas pessoas no poder. Somos corresponsáveis. Porque a sintonia, quando eu escolho um doente, é porque eu estou em sintonia. Então, isso denuncia um mundo doente. Olhando para os países líderes do mundo, Estados Unidos,
Rússia. Você vê os líderes que são eleitos, analisa a biografia deles, o currículo, e você vê, o mundo está doente. Vejam bem, não é para odiar, é para entender que a mensagem do Cristo, ela foi colocada no mundo há 2000 anos, mas nós não a vivemos. Porque nós entendemos que ela era simplesmente uma questão do gato. Aí você pega uma estátua do gato, põe no lado da sua cabeceira, põe um cordãozinho com um gato, simbolizando, aqui eu estou falando do gato, falando de Jesus. Você coloca, aqui nós somos gatos, seguidores do gatos. Desde que você dê sua casa, seu carro, você vai encontrar outra casa, carro novo. Quando na verdade, o ensino do guru não tem nada a ver com o gato, com as coisas do mundo. Ele diz assim: se alguém quer vir após a mim, negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? O que é negar a si mesmo, gente? Na psicologia, ego somos nós. Ego. Eu, você. Quando eu cultivo o meu ego demasiado, é o egoísmo. A doutrina espírita nos diz que a raiz de todos os males está onde? No egoísmo. É o egoísmo que me faz ser corrupto. É o egoísmo que me faz fazer isso. É o egoísmo que me faz ser violento. É o egoísmo que faz eu querer disputar, eu querer agredir, eu querer revidar. É o egoísmo que me faz me magoar. É o egoísmo que me faz ser ciumento, possessivo. Jesus diz: quem quiser vir após mim, quer dizer, seguir aquele caminho, ele está andando, quer seguir atrás de Jesus no caminho, negue a si mesmo, negue o seu ego, acabe com o seu egoísmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Pegar a sua cruz nada mais é do que entender que esse mundo material não trará apenas felicidade. Quanto mais nós exercitarmos as lições do Cristo, menos sintonia nós teremos com esses espíritos brutalizados. Nós perdemos sintonias com ele. Encarnados e desencarnados. Quando você começa a perder sintonia, sabe o que acontece? Vocês sabem o que acontece, gente? Vocês arriscam uma opinião. Você começa a ser crucificado, sobrecarregado, idolatrado, disputado, perseguido, agredido. Quando você começa a perder a sintonia, milhões de pessoas encarnadas e desencarnadas que não querem mudar vão tentar apagar a sua luz. Em que sentido? Vão perseguir para que você volte a ser um deles. E o que é pior? Pior do que o externo, internamente, o nosso passado, os nossos maus hábitos vão conspirar contra nós o tempo todo para que nós também não percamos aquela sintonia antiga. Então o caminho de Jesus
ele é verdadeiramente faz-se necessário negar a si mesmo, porque ele diz o seguinte: tudo o que quereis que os homens vos façam, o que ele diz? Assim também, hein, gente? Fazei a quem? Querias que fizesse. Tudo o que querias que os homens vos façam, faça você a eles. Vou botar no português de hoje. Aquilo que você quer que façam a você, faça ao outro. Nosso mundo egoísta me diz assim: eu preciso ser feliz. E aí, a partir dessa ideia, eu preciso ser feliz, eu quero ser feliz, está errado? Não, está certo. Eu começo a tomar uma série de atitudes que não vão trazer felicidade. Porque atitudes baseadas no egoísmo são atitudes que levam à ilusão. O que é uma ilusão? O que é uma ilusão? Podem ficar com medo não. O que é uma ilusão? Como é que é seu nome? Fernanda, o que é uma ilusão? Está no que não existe. Exatamente. Se eu estou no deserto, o deserto está quente, está árido, eu preciso achar um poço, um oásis, e vejo uma ilusão, e caminho, o poço está aqui, vai matar minha sede, mas eu, em vez de vir para cá, eu venho para cá, na ilusão. Fatalmente, como aquilo não existe, eu vou ter uma desilusão. Aquilo não existe. Aquilo não tem substância. Ali não tem água que possa matar minha sede. Então, quando eu chegar e usar aquilo ali naquele caminho, eu vou ficar frustrado. Porque toda ilusão leva a uma futura desilusão. Então, se eu sofro, é porque eu tenho dentro de mim um entendimento baseado em ilusão. Para atravessar o deserto, Jesus traz o caminho que leva a matar a sede. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Foi o que ele disse. Eu só vou saber se isso é verdade ou não se eu viver isso. Se eu não viver isso, se eu não buscar entender que a criança que me bica não merece uma palmada, mas eu preciso compreender que ela tem uma limitação de entendimento, que eu devo primeiro fazer obras do bem, obras justas, mas não para serem vistas. Foi o que ele disse. Faça o bem com uma mão, sem que nem a outra mão veja que você está fazendo. Daí vem uma necessidade que ele diz para os seus discípulos: curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça. Dai de graça o que de graça recebeste. Então, se alguém vem na casa espírita que você está aqui e diz que foi curado, você não pode achar que isso tem um valor. Você não pode se julgar superior, melhor, evoluído, porque isso é cobrar. Quando eu coloco um valor a uma ação que deve ser feita por amor, eu perco o galardão daquilo. Quando eu dou de graça,
Eu dou pelo fruto do amor e não pelo resultado. Se eu dou um passe, eu não estou preocupado se aquele resultado irá curar a lepra da pessoa. Eu estou fazendo um ato de amor. O amor salva. O amor liberta. O amor mata a sede. A maior recompensa de quem ama é o próprio sentimento que se irradia de amor. Aí eu encontro a verdade e a vida. Eu me espiritualizo. A matéria, ela começa a perder o seu fascínio. Eu não deixo de beber porque é proibido, porque a religião não permite. O fascínio da bebida, eu não quero ficar doidão. Por quê? Porque eu encontrei um repositório de energia divina que me põe em contato com o meu reino de Deus. Então eu não quero usar maconha, não quero usar cocaína, não quero usar álcool. Eu não preciso desses desafogos materiais que são ilusão e que vão levar cedo ou tarde a uma desilusão, porque eu não tenho mais essa carência, minha alma não está carente. Mas isso não acontece se eu só pregar aqui para vocês. Eu preciso exercitar dia a dia o sentimento de amor, senão eu vou ficar pregando isso mais 10 anos, mais 20 anos, e não vou saber do que eu estou falando. Esse é o desafio do amor. O menino que via os espíritos bêbados ao redor do padre. Coitado do padre. Ele é um ser humano comum. Tem seus problemas, suas frustrações. Quem sabe das frustrações que ele levava ele? Não estamos julgando ele. Poderia ser esse padre? Nós. Só que foi nessa vida mesmo, não foi em outra vida. Mas nós poderíamos já ter o mesmo problema, porque também nós somos crianças. Eu não falo isso para condenar ele porque ele é de outra religião. Poderia ser comigo. Quantas vezes deve ter acontecido comigo? Felizmente não tem nenhum vidente assim para ver. Senão a gente ficava até intimidado de subir na tribuna para falar alguma coisa. Porque o que limpa a pessoa não é a crença dela. Não é se ela é espírita, evangélica, protestante, católica, pastor, sacerdote. Ela pode ser tudo isso e realmente ela fazer. Porque ela vive o que prega. Se ela vive o que prega, se ela vive um ato de amor ao outro, ela vai ter sintonia com Jesus. Sintonia com Jesus não é impossível não, gente. Sintonia com Jesus é dada a todo aquele que faz aquilo que ele diz que é para fazer. Quando a pessoa errar contra você, perguntaram a Jesus, né? Quantas vezes eu devo perdoar? Isso é para quem quer ter sintonia com Jesus só, tá? Quem não quiser continuar carente, não se preocupa com isso não. Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus diz assim, onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, a pessoa desencarna e está carente de cigarro. E aí, ela vê aquela outra pessoa fumando. E ela fica ali atrás da pessoa, e aí você vê a pessoa fumando e o outro desencarnado colado nele. E ele fica ali anos, porque o tesouro dele era o cigarro. O ódio? Oi? É a mesma coisa que se dá com ódio? O ódio. O espírito perdeu suas terras em 1352. 1352.
aquela família foi lá e tomou as terras dele. A família hoje está com uma série de problemas. E os espíritos, quando chegam para falar sobre isso, eles falam de uma coisa que aconteceu há quase 800 anos atrás. Se você fala com eles, mas isso tem 800 anos, meu irmão. 800 anos? Isso foi ontem. Para ele, é ontem. Por quê? Ele colocou no ódio o seu tesouro. Ele se perdeu. Então, quando Jesus diz que traz para saciar a sede de justiça, ele diz: bem-aventurados os que sofrem, né? Os que têm sede de justiça. Por quê? Porque com a visão espiritual da vida, toda a tua busca pela justiça, ela é saciada a partir da ampliação da sua visão de mundo. Você sabe que mesmo os pequenos infortúnios, que são, você estudou para o Enem, estudou mesmo, pagou uma fortuna num colégio particular, e no dia do Enem, o ônibus, o BRT quebra. Você anda no BRT há 2 anos, nunca quebrou. No dia do Enem, o BRT quebra. Isso aconteceu, gente. E a pessoa desesperada pegou um táxi, um engarrafamento, e não conseguiu chegar a tempo. O portão fechou. Se ela estiver presa à ilusão, ela vai deixar aquilo acabar com ela. Se ela entender que na vida material os infortúnios fazem parte das necessidades de crescimento, por isso que a doutrina espírita está na Terra. Por isso a doutrina espírita é o Consolador prometido. Porque a doutrina espírita tem condições de mostrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. À luz do conhecimento espírita, os ensinos de Jesus ganham uma nova luz. Nós, a partir do momento em que entendemos que nós reencarnamos, porque no mundo espiritual há uma tendência a nós ficarmos parados naquele local, naquela região a qual nós pertencemos. Então, para que nós possamos crescer, melhorar, evoluir, aumentar o nosso entendimento, nós temos que renascer na Terra e passar por essas situações. Como eu posso ser um anjo se eu nunca tive uma decepção amorosa? É possível você ser um anjo puro se você não sabe o que é amar e não ser amado? E ter que aprender a lidar com isso? Quando a gente tem 13, 14 anos, alguns não, né? Mas muitos de nós tivemos que aprender a lidar com isso. Pois bem, tem gente que se mata. Ela não consegue, ela não aceita. Por quê? Ela está iludida. Tem gente que se mata ou não tem, gente? Eu estou mentindo? E tem gente que não se mata, mas mata por dentro. Ela seca por dentro. Porque ela entende que aquilo ali era mais importante do que a própria vida dela. Ela não se mata, mas ela se torna uma pessoa triste, amarga, amargurada, rancorosa. Porque ela ainda está presa àquela ilusão. Tem gente que odeia o outro a vida inteira. Aí o outro desencarna. E a pessoa que ficou encarnada, que odeia, começa a ficar doente. Aí põe para... faz a chamada para gente. Para minha avó está doente, fica desassossegada, desde que meu avô morreu. Há 30 anos que o avô, lá nos anos 80,
o avô ia para o Império Serrano e traía ela, lá no início dos anos 80. Ela nunca perdoou aquilo. Ela aceitou, conviveu, mas o odiava. Faz-se a chamada da reunião mediúnica. Vem o Espírito, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pede para ela me perdoar, eu não consigo sair de perto dela. Ela me prende com a raiva, com o ódio. Eu quero sair de perto e não consigo, eu não tenho força. Por que ele não tem força? Porque ele tem culpa. Ela se tornou um obsessor do desencarnado. Ela já era um obsessor em vida, porque ela o odiava. E ela, com aquela força mental de 30, 40, 50 anos odiando aquela pessoa com quem ela convivia diariamente, a pessoa, quando desencarnou, ela não conseguia sair de perto. Essa história é real, gente. Ela colocou o coração dela no ódio, como você falou. Quem está sofrendo? Hein, gente? Quando Jesus diz, carrega a sua cruz e se liberta, ama. Aí vem aquela expressão, não sei se é só carioca, ou se é brasileira, ou é mundial, não sei se vocês conhecem, não sei se vocês já ouviram falar, a fila anda. Já ouviram a expressão? A pessoa fica às vezes presa a uma raiva, a uma mágoa, a um ódio, a vida inteira, mas ela não acredita em Jesus. Ela não acredita em Deus, de que há renovação na vida. A fila anda. A vida é muito mais do que o apego a uma pessoa, a uma casa, a um terreno, a um poder, a um cargo, a uma amizade. Tudo isso é ilusão. Então Jesus, quando traz o caminho, a verdade e a vida, ele diz: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e aquele que serve a todos. Aquele que serve a todos. Ele tem razão. Se eu quiser evoluir, porque ser o primeiro no mundo, em termos de conquista, glória, é ilusão. Júlio César, Napoleão, Hitler, Alexandre o Grande, Alarico, todos sofreram muito depois da sua glória efêmera na Terra. A glória da Terra é efêmera. A verdadeira realeza é quando você é servo de todos. Quando você se enganja num trabalho de esclarecimento das crianças espirituais. Quando a gente começa a olhar, tem um livro muito interessante que eu já citei aqui, que a pessoa, ele não é espírita. Isso que é o mais interessante. Ele nunca teve que lidar com mediunidade. Só que quando ele ficou doente, ele ficou internado no hospital, e a clarividência, a vidência dele abriu. E aí ele olhou para a praça do hospital, ele olhou para a Praça Cruz Vermelha, e começou a olhar as pessoas passando na Praça Cruz Vermelha. E ele viu uma coisa que o surpreendeu: ele não era espírita. O que ele viu? Ninguém que passava ali estava sozinho. 90% das pessoas estavam pessimamente acompanhadas. Algumas estavam acompanhadas muito bem, com seres de luz, mas a grande maioria estava mal acompanhada. Aonde está o seu coração? Aonde está o seu tesouro? Está o seu coração. Jesus nos diz
dê a face, liberte-se das energias negativas que te aproximam de dores. A desilusão é a dor, que são necessárias para que a pessoa acorde. Ou então ela vai ficar presa a um ciclo vicioso por séculos. Por isso que ele diz que é o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Porque eu me liberto de energias doentias. Eu não as produzo mais de dentro de mim. Só produzo o sentimento de serviço, de socorro, de amparo. E, consequentemente, os espíritos enfermos não me influenciam, não me vampirizam, não me obsediam. Sejam eles encarnados ou desencarnados. Porque eu não crio situações mais, não estou falando do passado, eu não crio situações mais que me prendem a eles. Eu renovo minha vida. É possível. Mas isso só é possível não se eu chegar na tribuna, acabei de tomar uma garrafa de uísque, escovo o dente e venho para cá. Aí entro eu e mais 50 comigo, invisíveis. Posso falar brilhantemente, mas eu continuo preso ao ídolo do mundo. Isso não é uma coisa que eu possa ser. Vocês não podem me obrigar. Eu vou falar para ela, um whiskinho. A pessoa não entende. Porque isso não é uma obrigação. Eu preciso entender que quando Jesus entra na vida da pessoa, a minha alma se renova. Eu encontro uma alegria que não é desse mundo. E que isso não tem a ver com crença, mas com prática. Eu posso não ter nem religião, mas estar engajado num trabalho social, dentro de uma comunidade, em que eu levo cultura, aprendizado, higiene às pessoas. Não sei se foi essa semana ou na outra, eu estava em casa, aí me agarraram o sentimento. Olha só. Mostrou lá uma reportagem que em Japeri ia tocar a orquestra sinfônica. E os músicos da orquestra sinfônica, não sei se alguém aqui viu, estavam ensinando aos músicos locais a tocar. E aí, aqueles músicos profissionais ensinando e mostravam às famílias. E aí, o que aconteceu comigo? Eu comecei a chorar. Falei, isso aí é a caridade, gente. Não importa se aquele músico é espírita, é ateu, é católico, se ele conhece a reencarnação ou não. O fato dele ir lá em Japeri, levar cultura e ensinar aquelas pessoas a uma outra, isso é seguir Jesus. Não interessa se ele é hindu, se ele não acredita, se ele não acha que Jesus é o caminho. Não são palavras. Jesus não é um ídolo. Jesus trouxe um código de conduta. Se você segue aquele código de conduta, você encontra a felicidade do reino de Deus, que está dentro de cada um de nós. É nosso. Mas para que eu possa chegar até ele, eu tenho que ter essa conduta, a conduta do amor ao próximo. Quanto mais eu me dou, mais eu me realizo. Por isso que esse mundo, hoje, uma das profissões mais proveitosas, fica a dica, é ser psicólogo, terapeuta. Por quê? As pessoas estão em depressão. As pessoas estão se matando, se drogando. O Brasil está às portas de aprovar
a liberalização das drogas, que é apenas uma ilusão, gente, que nessa vida ou em outras vai trazer dor. Agora argumenta. Outro dia eu fui argumentar com um jovem, não aceita. Ele diz que é eu, com a minha crença, querendo impor a ele o que ele vai fazer. Não aceita. Então nós temos que cultivar essa semente de luz. Perdoar 70 vezes 7. Dar a outra face. Em que sentido? Se o cara arranha o seu carro, tu não sai do carro e dá tiro nele. Porque está assim as coisas. A pessoa entra na fila, tu começa a gritar. Cria um auê danado dentro do banco. Isso é não dar a outra face. É a gente, é o nosso orgulho, o nosso egão dizendo: você sabe com quem está falando? Eu não aceito que você fale assim comigo, que você é o orgulho, é a ilusão. Que Jesus possa ser um caminho para nossas vidas, se quisermos. Se não quisermos, ainda vamos ficar presos a ilusões. Foi o que ele falou para Emmanuel no livro Há 2000 anos. Você pode me seguir agora, ou ficar batendo cabeça até daqui a 2000 anos para acordar. Não foi com essas expressões que ele falou, não, mas foi isso que aconteceu. Falando um resumo carioca. Tu pode seguir agora, se quiser. Esse é Jesus. Não é você vai para o umbral, vai para o inferno, você vai ser queimado, não é nada disso. Você pode querer, liberta-se da ilusão, vive o agora, ama agora, nesse instante, coloca amor na sua vida, não pensa amanhã. Ele disse isso. Escrevi tanta coisa que ele disse. Basta cada dia seu próprio mal, não se preocupe com amanhã. Então, gente, são pequenos recados que a gente trouxe. A gente quis trazer as palavras do próprio Cristo, porque senão a gente fala disso tudo e não fala do próprio Cristo. Então esse estudo a gente quis permear com as palavras do próprio Cristo, para que a gente entenda que isso aqui é tipo a bula daquele negócio que a gente toma para emagrecer. Ou você usa ou você não usa. Se você usa, você emagrece. Se você não usa, você não emagrece. Jesus é caminho, verdade e vida se eu usar os ensinos dele no meu dia a dia, a partir de hoje. Senão, eu nunca vou saber por que ele é o caminho, a verdade e a vida. Por mais que eu grite, eu aceite Jesus. Então, obrigado aí pela paciência de vocês. Que Jesus nos ampare, tá, gente? Que nós possamos ter um bom Natal e um maravilhoso 2018, tá bom? A gente agradece então ao nosso irmão Anderson, né, pela